Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, estou de volta. Bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, nosso encontro semanal que vai ao ar em 6 rádios em 5 cidades na nossa região do Vale do Açu, mas que também está lá no YouTube. Ele normalmente fica guardadinho lá e você faria uma grande felicidade para nós se você fosse lá no YouTube e se inscrevesse no nosso canal. Nosso canal se chama Podcast Papo Saudável. Nós lhe agradeceríamos muito. E vocês vão poder acessar todo e qualquer programa que já foi feito nos últimos 2 anos e meio. Tem muita entrevista, tem muita coisa legal por lá. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. O tema é os olhos com que vemos o mundo. Como é que você vê o mundo? Como é que você olha para o mundo? Eu me lembro de um desenho animado que tinha no passado chamado Lip Hard. Era um desenho da época que eu era criança. E tinha uma hiena que era triste e tinha um leão que era mais otimista. Então o otimista e o pessimista. E eles diziam assim meio tipo, ó Lip, ó tristeza, né? E aí ele sempre viu o lado negativo. Tinha uma hora que eles estavam inclusive num barquinho chegando perto de uma ilha, tinha um naufragado. Aí o leão fala assim, no desenho animado o leão era o alegre, dizia, oh, veja que coisa boa, estamos chegando numa ilha. Aí a hiena dizia assim, eu tenho certeza que lá deve ter muito canibal, nós vamos morrer. Então você vê sempre alguém que está vendo o copo meio cheio e alguém que está vendo o copo meio vazio. Como é você? Com que olhos você vê o mundo? Você imagine, por exemplo, uma situação num hospital. Você chega num hospital e você tem acesso aos doentes e você vai ver pessoas que estão extremamente debilitadas, pessoas que perderam órgãos, muitas vezes sofreram acidentes, estão todos estourados lá. E muitas vezes pessoas que têm doenças incuráveis, que sabem que não demorarão a morrer e que estão de alguma forma tão tristes. E no hospital não é um lugar que você vai encontrar coisas tão felizes tão facilmente, né? Aliás, meu tio se operou recentemente, tirou um câncer, graças a Deus está muito bem. Então pode ser motivo de alegria? Pode sim, mas era exatamente nesse ponto que eu queria falar. Como é que você veria se você estivesse no hospital? Eu separei pelo menos 3 visões diferentes. Lógico que existem mais possibilidades, mas a principal seria talvez assim, o mundo é uma droga, o mundo é uma desgraça, só acontece desgraça na minha frente, eu não consigo ver coisas boas, porque você só estava vendo pessoas infelizes, pessoas que estavam doentes, que perderam uma perna, que precisaram amputar, porque, sei lá, ficaram cegos por causa de um acidente de trânsito, tiveram um câncer. Uma segunda possibilidade, isso é principalmente para os profissionais que trabalham naquele hospital, seria uma segunda visão. O mundo é um desafio, e eu preciso vencer esse desafio, eu preciso a cada dia me tornar melhor. Então o enfermeiro, a enfermeira, o médico, a médica, as pessoas que trabalham naquele hospital, mesmo na parte administrativa, estão lutando todos os dias. A equipe da SAMU, por exemplo, que é tão dedicada, né? Os prontos-socorros da nossa UPA, do nosso hospital, dos hospitais da nossa região, eles se dedicam, eles se entregam, muitas vezes com salários atrasados, muitas vezes sofrendo fome, passando muito tempo sem nem comer, né? E muitas vezes passando da hora de dormir, mas eles estão lá se dedicando. Então é um desafio que eles querem fazer com que aquela pessoa não venha a óbito, com que aquela pessoa cresça. É uma segunda forma de ver a vida. E a terceira ainda que a gente poderia ver é como sendo uma oportunidade para encontrar o Criador, seja do lado positivo, seja do lado negativo. Então você tem uma doença incurável, é uma chance de você poder fazer as pazes, muitas vezes, com o seu Deus, com o nosso Deus. E você dizer, Senhor, eu passei muitas vezes minha vida toda sem me preocupar muito contigo.
Nós, quando somos jovens, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer para mim assim: quando temos 20 anos de idade, parece que nós somos imortais. Nós achamos que somos imortais. Nós não nos preocupamos demais com certas coisas. Você sabe, eu vinha subindo uma determinada rua aqui da nossa cidade, e no meu carro, e num determinado momento eu percebi isso, passava de 11 horas da noite. Eu estava vindo lá do Atira, por sinal. E aí passava das 11 horas da noite. E o sinal estava aberto para mim. E eu acelerei para chegar no sinal e não permitir que ele ficasse amarelo. Mas aí eu pensei, existem muitas irresponsabilidades. E aí eu freiei, mesmo o sinal estando aberto para mim. Pessoal, eu freiei, não deu um segundo, passou um motociclista ou um motoqueiro, como vocês quiserem chamar, sem capacete, sem farol, com toda a velocidade do mundo, cortando o sinal que estava vermelho para ele. Meu carro é um carro muito grande, ele pesa 3,5 toneladas. Vocês já imaginaram se eu não tivesse freado aquele carro? O que é que teria acontecido com aquele motoqueiro que estava todo errado? Eu estava todo certo, ele estava todo errado. Então, às vezes a gente precisa se preocupar até com a irresponsabilidade de alguns. E convenhamos, tenho que falar algumas verdades aqui, não fiquem com raiva de mim, mas quando nós somos jovens, e eu já fui muito jovem e muito tolo, muito bobão, né? Muitas vezes na juventude a gente se acha imortal e a gente faz cada bobagem na nossa vida que só vendo. E a gente tem que ver que a gente está rodeado de jovens, muitas vezes bobões também, como também estamos rodeados de pessoas que são jovens, inteligentes, capazes e que se doam para a sociedade, né? Quantas pessoas normalmente vocês veem fazendo o bem, doando, fazendo com que a sua vida seja uma doação? Normalmente são pessoas com uma certa maturidade. Os jovens, a gente vê alguns e fica muito feliz quando isso acontece, mas é mais raro, não é? E o mundo, essa é a oportunidade para encontrar o Criador, que seria a terceira possibilidade daquela história que a gente estava falando do hospital, também serve do lado positivo. Você ficou bom, né? Tem um autor ou uma autora, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, é William James. Ele escreveu um livro, ele falou The Varieties of Religious Experience, as variedades de experiências religiosas. Ele chama de once born e twice born, nascido uma vez e nascido duas vezes. Isso aqui não tem nada a ver com o cristianismo, quando fala que Jesus disse para Nicodemos: é necessário que você nasça da água e do Espírito, essa necessidade para ser salvo, né? Não é isso. Ele estava falando que o primeiro grupo de pessoas que tem essa experiência, essa terceira experiência que eu estou falando aqui, de fé, normalmente são aquelas pessoas que nunca passaram por problemas mais graves, que nunca tiveram alguém muito doente próximo a você, ou não passaram por coisas que lhe trouxeram muita infelicidade. Às vezes um término de um relacionamento, de um casamento, por exemplo, às vezes a perda de um ente querido, um filho, um pai, ou um avô, ou um sobrinho, e às vezes uma doença que você conseguiu se curar. E antes, pessoas que nunca tiveram essa experiência, parece que a sensação de fé delas é uma sensação mais superficial, é uma fé mais, eu não sei se eu posso dizer mais fraca, mas talvez uma fé sem muita consistência. Como é que ele chama aqui? Once uma vez, twice, duas vezes, once born, nascido uma vez, e twice born, nascido duas vezes. Quando ele chama esse de twice pela segunda vez, é alguém que já passou por aquela experiência. Eu estava dizendo outro dia desses para alguém que falava sobre entrevistas de emprego, e eu estava dizendo que muitas vezes quando você entrevista pessoas, que o currículo é mais ou menos assim: não, eu só estudei, tá tudo muito bem, vivo muito bem, minha família é tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Normalmente são pessoas que não vão se doar tanto no seu emprego. E quando são aquelas pessoas que disseram assim: eu já passei por problemas seríssimos, eu já perdi pai e mãe, eu tive que cuidar dos meus irmãos mais jovens, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo. Essas pessoas normalmente são as pessoas mais indicadas para que a gente dê um emprego. São as pessoas que já passaram por sofrimento e aprenderam com isso, que é o que o William, como é o nome do homem? William James fala de twice born, nascido a segunda vez. Pois então, nessa situação, as nossas perspectivas, elas mudam de acordo com o que nós vamos envelhecendo.
E o mundo, ele está nos oferecendo muitas perspectivas diferentes, não é? Por exemplo, você perdeu alguém querido, você acha que sua vida acabou com isso. Mas se você olhar ao redor, você vai perceber que existe um grupo de outras pessoas, ou uma quantidade enorme de outras pessoas que podem te fazer bem. Eu quero entrar aqui um pouco na Bíblia, quando fala sobre Agar, que é aquela mulher que foi a concubina que teve Ismael, de Abraão. Deus chega para Abraão, diz que ele vai ter um filho, que vai ser o descendente, não é, que vai gerar o Estado de Israel, quer dizer, o povo de Israel. E ele não acredita. E a esposa dele também não. Aí ela pega uma concubina e diz, transa com ela, você vai ter um filho. E tem Ismael, que virou a parte dos muçulmanos hoje. Muito bem. E o mais interessante é que depois Sara começa a ficar com ciúme, expulsa, e Agar vai embora, e tem uma hora que ela está no deserto e ela começa a chorar porque não tem água. O cantil de água dela acabou, não tem mais água, ela está com um filho adolescente. E aí diz a Bíblia que Deus abre os olhos dela para ela ver um manancial de água que tem à frente. Olha que coisa interessante, às vezes você tem um manancial de água na sua frente e você não está vendo. Porque você está focando em coisas ruins. Você está como aquela pessoa do hospital do tipo 1, que o mundo é uma droga. Vamos parar de ver o mundo como uma droga. Vamos começar a ver o mundo como tendo mananciais, que a gente pode acessá-los. Seja você com sua esposa, com seus filhos, não importa. Existem mananciais. Se você hoje acordou pensando, hoje minha vida é uma droga, e tudo que eu gostaria era que meu casamento não existisse, que não tivesse filhos, não tivesse mais nada. Pare com isso. Comece a ver o que está acontecendo ao redor. Se você não está vendo, peça a Deus, e Ele vai poder abrir seus olhos para você ver os mananciais. Vai ver que coisa maravilhosa é você ter aquela pessoa do seu lado que esteve lá quando você precisou, e que está lá muitas vezes quando você precisa dela. Dos seus filhos, quantas vezes eles lhe deram tantas alegrias, não é? E então, você vai começar a perceber que se o copo está meio vazio ou meio cheio, não importa, porque você pode estar com um cantil, que é o copo, praticamente vazio, mas tem um manancial ali pertinho que você pode encher o teu copo ou o teu cantil. Então esses mananciais, eles podem, na realidade, nos encher de felicidade e sairmos daquela situação de que o mundo é uma droga ou de que é simplesmente um desafio, que é o estágio 2, e irmos para o estágio 3, onde a gente tem um contato maior com o nosso Criador. Tem uma filósofa chamada Susan Langer. Ela diz assim, o ser humano, ele pode se adaptar a qualquer coisa com o qual sua imaginação pode lidar, mas que ele não consegue administrar é o caos. Podemos aprender coisas novas se estiverem dentro do padrão de categorização que temos. Vou explicar isso melhor para vocês. Parece que a sensação é que se tudo acontecer de acordo com o que eu estabeleci como sendo verdade, tudo vai funcionar bem. Se sair um pouco disso, eu não consigo suportar. Isso é muito comum em religiões. Por exemplo, no catolicismo, lá na Idade Média, Galileu ele falou, o Sol, a Terra não é o centro do universo, não. A gente roda ao redor do Sol. Aí tinha um amigo dele chamado Urbano VIII, que era o Papa. O Papa começou a persegui-lo por causa disso. Por quê? Porque ele acreditava que Galileu estava indo contra a Bíblia, estava indo contra Deus. Porque o Papa acreditava naquela época que a Terra era quadrada, sustentada por elefantes em cima de algumas colunas. E que se você fosse até o final da Terra, você ia cair no canto da Terra. Era isso que ele acreditava. E era mais interessante para ele tentar matar Galileu ou perseguir Galileu do que tentar ver se o que Galileu estava falando era verdade de verdade. Porque dentro da categorização do mundo dele, do que ele acreditava como verdade, tudo que só existia tinha que acontecer do jeito que do jeito que o Papa acreditava. Pena que o Papa não lia muito a Bíblia, porque se ele lesse lá em Isaías, diz assim, tu que estás sentado sobre a esfericidade da terra, né? Ou seja, o próprio Isaías já sabia que a terra era redonda milhares de anos antes. Mas na verdade, eu usei uma questão de religião, mas isso pode ser dentro da nossa família. Eu tenho os meus dogmas, aquela história de que eu sou eu e jacaré é um bicho, né? Tem aquela história, eu sou brabo, eu sou eu e eu não mudo nunca e tal e tal e tal. Isso nos traz sofrimento, sofrimento para nós, sofrimento para as pessoas ao nosso redor. Quantas vezes nós não perdoamos coisas bobas e nós vamos dormir
com o cônjuge que a gente não fala com ele por dias por causa de uma bobagem. Eu já conheci gente que passou uma semana sem falar com o cônjuge porque a comida estava sem sal. O que é isso? Precisamos aprender a nos quebrar um pouco mais para que a gente possa desfrutar dessa situação que a gente estava falando agora há pouco, dos mananciais que existem. Você já imaginou o que é você passar uma semana liberando toxinas no seu organismo, ficando cada dia mais triste, cada dia mais acabrunhado, porque você simplesmente não consegue perceber que você é um sujeito egoísta e egocêntrico? Ou você, mulher, seja lá quem esteja me ouvindo, e eu não estou afirmando que vocês necessariamente são, mas muitas vezes nós estamos nessa situação e precisamos ser tratados com isso, não é? Hoje, você já tem tantas coisas que permitem ver que a Terra é redonda e tudo mais, isso não tem mais dúvida nenhuma. O Papa não tem mais dúvida disso, né? Graças a Deus. Mas eu queria ler para vocês aqui um salmo, que é o Salmo 30. Eu vou ler para você. Eles dizem assim, ó: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Era alguém que esteve doente. E essa pessoa, ele diz assim, ó: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Então ele foi sarado de provavelmente alguma doença, alguma coisa desse tipo. E ele diz: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então ele mostrou que mesmo na tristeza, nós podemos nos achegar a esse Senhor que nos sara. Sara inclusive dos nossos problemas psicológicos. Ele também pode nos ajudar a isso. E ele continua: eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Era alguém que esteve doente, mas antes de estar doente, ele se achava o máximo. Aquela pessoa que a gente falou agora há pouco, que antes de ter experiências mais interessantes, a fé se torna muito superficial. E essas experiências, aquela doença para esse salmista, trouxe para aquele estágio 2, que é como se fosse nascido duplamente, de forma que ele tem uma fé mais forte, né? Ele diz: eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Ele diz: tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Você já experimentou isso? Se está numa situação ruim, você suplica ao Senhor, você se acha a terceira pessoa depois de ninguém, e você clama e suplica. Aí ele diz: que proveito há no meu sangue quando desça a cova? Porventura te louvará o pó, anunciará a ele a tua verdade. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Você já disse isso hoje? Se você não disse isso hoje, está na hora de dizer: Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Eu quero terminar esse programa hoje com esse versículo. Fiquem com Deus. Eu quero só passar uma breve mensagem agora falando sobre a saúde física e quero conclamar vocês a procurarem os mananciais. Se vocês tiverem mais dúvida, leiam o Salmo 30. Está aí o dever de casa para todos vocês que estão me ouvindo hoje. Falando um pouco agora sobre a saúde física, pessoal, nós estamos há poucos dias de instalar uma coisa que vai ser revolucionária na nossa cidade. Vai ser algo que vai complementar a melhor clínica de odontologia que existe hoje no estado, uma das melhores do planeta. A Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, que tem todos os equipamentos e todas as pessoas que você precisa para fazerem tratamentos fantásticos. Nós temos o Dr. Érico em ortodontia, nós temos o nosso próprio raio-x e tomógrafo para fazer as documentações. Nós temos a doutora Eduarda
para fazer a parte de harmonização facial, sendo a única da região que pode usar inclusive laser de alta potência para melhorar na questão do rejuvenescimento dos lábios. Nós temos a doutora Guicélia, a doutora Itamária, nós temos a mim próprio, a doutora Nileide, que por enquanto ainda não está conosco, está curtindo o filho dela em casa, um abraço para ela. Mas nós teremos também nesses próximos dias, além dos equipamentos fantásticos que nós temos e do desejo de fazer você melhor em odontologia, vocês vão conhecer uma estrutura de medicina que vai ser simplesmente fantástica e que vai quase duplicar o tamanho da nossa clínica. Vocês não perdem por esperar. Aguardem mais alguns dias e vocês saberão de coisas fantásticas, maravilhosas, que nunca aconteceram no nosso vale, no Vale do Açu. Nós teremos uma estrutura que poderá lhe dar um suporte de uma forma fantástica para a sua saúde. Não só do ponto de vista de odontologia, que a odontologia você já conhece, é o Dr. Giovanni Dantas, inclusive sou eu. A gente sempre fala na Dental Clínica, você conhece, você confia. Então você tem confiado sempre no que nós temos apresentado a vocês. Nós temos há 35 anos oferecido o que há de melhor para você. Sem mentiras, sem falcatruas, sem maquiagens, falando de verdades. Quando você chega no meu consultório, totalmente sem compromisso, e você vai conversar sobre o que você deseja, você normalmente encontra verdades e você sabe que a partir dessas verdades sua vida se torna melhor. E é isso a gente está trazendo também para a parte de medicina. Nesses próximos dias vocês vão saber, então, se vocês tiverem acesso, entram no Instagram do Super Entrega Açu, ele vai mudar, o Super Entrega fechou. Ele não existe mais, ele fechou para ir para outra cidade e em lugar desse Super Entrega Açu, que é o Instagram, vai de uma hora para outra, vai mudar a logomarca. Eu vou explicar para vocês o que vai acontecer. Eu chamo vocês, entrem lá e passe a ser um dos nossos seguidores, que vocês vão adorar o que vai acontecer nesses próximos dias. Fiquem lá que vocês vão receber as novidades e todos nós, todos, sem exceção, serão beneficiados no nosso vale, desde as nossas cidades ao redor, que eu sempre acredito que o Vale do Açu é como se fosse uma só cidade, seja Alto do Rodrigues, seja Pendências, Carnaubais, São Rafael, Jucurutu, Lages, Angicos, Fernando Pedrosa, Afonso Bezerra, Pedro Avilino, Paraú, Campo Grande, Triunfo Potiguar, Janduís, Messias Tagino, Patu, por que não Caraúbas? Todas essas cidades vão ser beneficiadas, o Panema também, com o que a gente está trazendo. E em odontologia, vocês já sabem, vocês precisam fazer implantes e precisam fazer uma tomografia. Nós temos tudo. Vocês precisam fazer facetas de porcelana numa única sessão. Nós somos o único que tem 3 fresadoras no Brasil inteiro, o maior centro de fresagem do Brasil. Nós temos o que há de melhor no planeta, laser, que consegue fazer coisas maravilhosas, cortar gengiva, osso, dente, fazer tratamentos de cárie sem precisar de broca nem de anestesia. Então isso tudo você já sabe. A Dental Clínica tem. E agora, além da Dental Clínica, vai surgir um novo nome. Lembrem-se disso, eu estou fazendo um suspense muito grande, mas vocês não perdem por esperar. Aguardem que vocês vão gostar demais do que vai acontecer nos próximos dias, tá bom? Eu quero encerrar por hoje, espero que vocês tenham gostado do conteúdo que nós trouxemos para vocês. Eu quero dizer que nós temos o telefone na Dental Clínica, que é o 999-816640, 999-816640. Vocês podem falar com todas as nossas funcionárias e vocês podem fazer perguntas para mim também. Vocês podem tirar suas dúvidas e podem procurar a Dental Clínica para tirar todas as suas dúvidas totalmente sem compromisso. Espero que vocês fiquem com Deus, que Deus os abençoe grandemente nessa semana, nesse resto de semana que nós ainda temos. Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima semana, quando eu direi para vocês o que é esse investimento, tá bom? Forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.